A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão, é um livro de Marta Batalha que foi adaptado para o cinema e que participa aqui do Festival de Cannes na mostra Un Certain Regard, Um Certo Olhar, dirigido por Karim Ainous, que vem aqui falar conosco no RF Convida. Obrigado pela presença, Karim. Obrigado a vocês. Esse filme, eu acabei de ver, acabei de assistir, não é uma adaptação literal, uma versão. Como é que você fez, justamente esse trabalho para sair de um texto tão denso e, ao mesmo tempo, não perder a essência? Eu acho que você falou a palavra mais importante, que é a essência. Sim, eu acho que a adaptação, eu sempre prefiro pensar mais na palavra tradução do que adaptação, né? Porque eu acho que é como é que você traduz uma obra literária para uma mídia tão diferente que é o cinema, assim, né, com seus próprios parâmetros, com suas próprias regras, assim. Então, para mim, o que era muito importante, a essência do livro, eu acho que é um livro que fala de cumplicidade, né? Então, eu acho que era a coisa mais importante, que o tempo inteiro, quando eu estava fazendo essa tradução, eu ficava pensando que, assim, cada fotograma tem que falar de cumplicidade. Então, acho que era a coisa mais importante. E a outra coisa que é muito importante para mim são os personagens, mais até do que a trama, assim. Eu acho que é um retrato de dois personagens muito bonito, assim, na verdade. E eu ficava sempre pensando como é que eu vou ser fiel a esses personagens. A trama ela é relativamente diferente. Eu acho que no livro as coisas se desenrolam de uma outra maneira. E eu acho que o cinema tem uma outra coisa que é muito importante, que a gente nunca pode esquecer, é que o cinema é muito é muito concreto, assim, né? É sobre o que você sente, mas é a partir do que você vê, do que você ouve, do que você vê. E no livro tinha algumas questões de como que essas irmãs se perdiam e como é que elas não se reencontravam, como é que elas procuravam uma outra, que foi um pouco o que a gente mais trabalhou para poder fazer a adaptação para o cinema. Não esquece essa tua irmã. Vai cuidar do teu filho, que precisa muito mais de ti. Fica pensando o dia inteiro na mulher que morreu. Qual é o problema? Certeza que ela não embarcou pro Rio? Se ela estivesse aqui no Rio, certamente a gente teria se encontrado, Sr. Macedo. Você não sabe a falta que você me faz. Queria poder voltar no tempo. E é um filme brasileiro, mas, ao mesmo tempo, é uma história bastante universal, não é mesmo? Como é que você pensou esse aspecto? Eu acho que, de novo, eu acho que o filme ele fala de um tema que é absolutamente universal, que é solidariedade. Eu acho que juntos sempre somos mais fortes do que sozinhos, assim. Então acho que foi uma coisa que me encantou muito no livro, porque são duas irmãs que são brutalmente separadas, assim, e a gente tem certeza que se elas tivessem continuado a vida juntas, a vida delas teria sido provavelmente muito diferente. Elas poderiam ter resistido muito mais a uma série de adversidades que elas encontraram. Então, eu acho que isso é um tema muito universal, mas ao mesmo tempo era muito importante que o filme ele transpirasse o Brasil, né? O Brasil, né, é muito vago falar o Brasil, mas que ele transpirasse um certo DNA brasileiro, assim, né? Que ele fosse um filme que a gente visse, que a gente soubesse que ele era universal, mas que ele só pudesse passar em um lugar do mundo. E, ao mesmo tempo, esse DNA brasileiro passa também por alguns aspectos da sociedade. Você fala de machismo, você fala de uma sociedade um pouco conservadora. Tem uma dimensão política também, não? Eu acho que não dá. Fazer cinema é um esforço muito grande. Eu acho que é a primeira pergunta que eu me coloco, né? Por que fazer esse filme? Qual a relevância desse filme para o momento que a gente está vivendo, assim? Então, tem sempre uma dimensão política. Acho que no caso desse filme, antes de qualquer coisa, eu acho que ele é um filme... Meu sonho é que ele, na verdade, ele consiga falar do patriarcado e quão tóxico o patriarcado pode ser, né? Eu acho que a gente está voltando para um momento do mundo que é um tanto conservador, assim. E eu acho que se a gente olha para o mundo como ele está hoje, eu acho que a revolução ela vai ter que ser feminina, entendeu? É o único jeito da revolução existir, porque eu acho que quando a gente olha pelos desastres que o patriarcado causou e vem causando no mundo, então o filme tem essa dimensão, ele tem a vontade de olhar para esse lugar de maneira íntima. E você volta a filmar no Brasil após um belo documentário gravado na Alemanha, onde você vive nesse momento. O filme que a gente acabou de ver, ele foi rodado no ano passado, em 2018, em maio de 2018, tem um ano exatamente. Como foi para você voltar para esse Brasil em plena transformação? É sempre muito bom poder filmar no Brasil, assim. É sempre muito... Tem uma coisa linda de filmar no Brasil, que é a capacidade que a gente tem de improvisar, né? O cinema
é algo que é extremamente organizado, assim, tem que ter uma organização quase militar, mas ao mesmo tempo no Brasil a gente consegue também trazer um elemento de improvisação que é maravilhoso. Foi estranho ter filmado no Brasil, a gente filmou em maio de 2018, desculpa, estou um ano atrás. A gente filmou em maio de 2018, um pouco ali antes das eleições, então era um momento muito turbulento, assim, onde a gente não sabia exatamente que caminho que o país estava tomando politicamente. Então foi um momento delicado, assim, mas eu acho que ao mesmo tempo tinha uma eletricidade, assim, que eu acho que estava nas ruas e que estava nas pessoas, que eu acho que contaminou o filme de alguma maneira e fez a gente ficar mais junto, assim, enquanto equipe, assim. Então acho que isso foi bem bonito. E tem se falado muito, a gente falou dessa transformação, tem se falado muito nesse momento exato da situação da cultura no Brasil, das eventuais transformações ligadas aos eventuais cortes de orçamento. Como isso afeta o seu trabalho? Você que é um diretor de cinema que está fora, mas que é brasileiro, que roda tanto no Brasil quanto no exterior. Eu acho que tem uma questão anterior a isso, que eu acho que tem um impacto gigante nisso, que é a questão da intolerância, assim, né? Eu acho que o Brasil é uma das coisas que me deixa mais triste, talvez com raiva também, porque eu acho que só a tristeza não move montanhas, mas a raiva também move um pouco. É que eu acho que a gente está atravessando uma fase onde a intolerância e um certo conservadorismo está pautando, né, as agendas, e são questões que eu acho que podem ser muito prejudiciais para a cultura, né, porque a cultura é o lugar da invenção, é o lugar do sonho, é o lugar de novas possibilidades e tal. Então eu acho que a gente passa por um momento que é muito delicado, que pode impactar de maneira muito forte a cultura, mas eu acho que a imaginação que a gente tem enquanto país é maior do que isso. Assim, eu acho que nesse filme eu tive um presente muito grande, que foi poder trabalhar com a Fernanda Montenegro. E sempre que eu penso aonde que a gente está politicamente no Brasil hoje, o que é que está acontecendo, sim, de fato existem cortes que são cortes muito sérios que estão acontecendo nos orçamentos da cultura, principalmente. Eu penso que eu acho que o país é muito mais definido pela quem a Fernanda Montenegro é do que qualquer coisa. Eu acho que ela é um exemplo de resiliência, de refinamento e de força, assim, que eu acho que sempre que eu penso, se a gente está passando por um momento onde as pautas conservadoras elas são muito mais prominentes, eu sempre penso nela e no que ela atravessou durante 90 anos. Assim, a Fernanda acabou de fazer 90 anos, então acho que isso é muito importante de lembrar. E uma parte dessa criatividade, então, a gente vê no filme A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, que está aqui no Festival de Cinema de Cannes, na mostra Un Certain Regard, Um Certo Olhar. Obrigado, Karim Manus. Obrigado a você. Não, obrigado, prazer.